E agora é o nosso segundo momento aqui do programa do Em Sintonia com a Notícia, é o momento saúde. E a gente tem o prazer de conversar mais uma vez, já estávamos com saudade dele aqui no programa Em Sintonia. Sempre é uma aula com informações pertinentes que ajudam você, ouvinte, a se conhecer melhor, a estar atento à sua saúde e a adotar hábitos e cuidados que ajudam também a prevenir doenças e, quando não é possível prevenir, também lidar com elas de forma mais assertiva. Eu converso com o Dr. Alan Rego, ele é gastroenterologista, com residência médica em gastroenterologia no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, o nosso Hospital das Clínicas. Ele também é especialista em gastroenterologia pela Sociedade Brasileira e também hepatologista. Enfim, né, tem um currículo aí muito grande dentro dessa área, faz parte também da Sociedade Brasileira de Hepatologia. E hoje o nosso tema é: o mês termina, mas o alerta continua. O julho é o mês de combate, de alerta, de esclarecimento sobre as hepatites virais. Seja bem-vindo, doutor Alan. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Muito obrigado. Eu estava com saudade também. Estamos aí. Pois é. E a gente aqui também, né, por suas informações tão necessárias. O mês de julho, que está terminando hoje, é o último dia. Nós falamos aqui no início do mês sobre a questão das hepatites virais, da importância de estar chamando atenção para a população. Esses meses, eles são importantes, essas datas comemorativas, ou esse calendário, né, das cores ligadas à saúde, mas a gente sabe que é um mês de intensificar o assunto. Mas o ano inteiro é para a gente se preocupar com isso. E tem um motivo, não é, doutor Alan? Exatamente. O mês de julho ele foi o mês eleito pelo Ministério da Saúde como um mês de alerta do combate, da prevenção, da chamada de atenção em relação às hepatites virais. Mas é justamente o que você colocou. As hepatites são condições de saúde pública. Hoje nós temos mundialmente 200 milhões de pessoas infectadas a cada ano, 100 milhões de óbitos relacionados às hepatites. Então, obviamente, não é uma doença, ou melhor, não são doenças para nós lembrarmos exclusivamente no mês de julho. Então, o mês de julho é o marco, mas para se seguir aí ao longo de todo o ano, lembrando e se prevenindo especialmente. Né? Nós temos aí uma gama de hepatites virais, as mais conhecidas delas são a A, B e C, e são as que normalmente nós comentamos nessas discussões, e que para todas existem vias de formas de prevenção. Né? A hepatite A é uma hepatite causada pela contaminação através de água e alimentos. Então, o cuidado com a higiene das mãos, com a higiene do que se come e do que se bebe. A hepatite B tem uma transmissão essencialmente sexual, embora seja transmitida também da mãe para o filho na hora do nascimento. Cuidados em relação ao uso de preservativos. Eu sempre digo que, como o HIV hoje é uma doença com a qual se convive, o boom do uso de preservativos lá na década de 80, né, para a prevenção do HIV, ajudou muito a prevenção também da hepatite B. Hoje as pessoas relaxam mais em relação ao uso de preservativos, não esquecendo, na verdade, que não existe somente o HIV. Há uma série de outras doenças que também são sexualmente transmissíveis, dentre elas aí a hepatite B. Então, o uso de preservativo deve ser lembrado. E a hepatite C é uma doença de transmissão parenteral, através do contato com sangue e derivados de sangue. Então, atenção às questões de compartilhamento de tesourinha, de alicate, de barbeador, de gilete, de lâmina, de seringa, de agulha. Atenção aos locais onde se faz tatuagem, aos tratamentos dentários em consultórios que sejam bem reconhecidos, enfim. E dessa maneira nós conseguimos evitar muitos casos de hepatite. Lembrando ainda que as hepatites A e B têm vacina. Então não se justifica hoje a não vacinação para as hepatites A e B no nosso meio, porque através da vacina nós também conseguimos aí a prevenção das doenças. Existe uma campanha mundial, inclusive, da qual o Brasil faz parte, que visa a eliminação da hepatite C até 2030. Então, tem se buscado aí, de forma bem veemente, identificar pacientes portadores da hepatite C para orientação em relação ao tratamento. E nós orientamos que todos aqueles que têm mais de 40 anos de idade e nunca fizeram a sorologia para hepatite C devem fazer.
porque justamente no passado não havia o conhecimento do vírus e não havia informação de como se prevenir dele. Então, todos que têm mais de 40 anos de idade nunca fizeram o anti-HCV, que é o exame de triagem, de rastreio para a hepatite C, devem fazê-lo. Para fazer o exame é preciso ter uma solicitação médica ou dentro dessa campanha, né, que até que foi o Júlio Amarelo, é mais fácil fazer isso. Uma pergunta também do ouvinte Pedro, se a detecção pode ser feita por testes rápidos oferecidos nos postos de saúde. Perfeito. Sim, pode ser feito por testes rápidos oferecidos nos postos de saúde. E fora das campanhas ou dos postos, há necessidade da solicitação médica para a realização do anti-HCV. É curioso porque muitos pacientes às vezes dizem assim, mas eu já fiz vários exames e nunca soube que tinha hepatite. Porque muitas vezes os exames não são solicitados de maneira adequada para a investigação específica daquela doença. Então, existem marcadores das hepatites A, B e C. Se nós não fizermos os marcadores específicos, através de exames laboratoriais mais rotineiros, muitas vezes nós não conseguimos detectar os vírus. Então, há necessidade mesmo da realização dos exames específicos para essas doenças. Claro, todos nós precisamos estar atentos, mas existe aqueles grupos de risco mais vulneráveis à questão das hepatites. Você salientou bem aí as causas, né? A forma de contágio, né? De contato com o vírus da hepatite em diferentes níveis, né? A hepatite A, B, C, cada uma de uma forma. Mas existem pessoas que estão mais vulneráveis, ou aquelas que já têm uma predisposição, que têm fatores de risco mais importantes? Então, em relação à hepatite C, eu diria que todos acima de 40 anos devem fazer o teste, e atenção àqueles que são, especialmente hoje, usuários de drogas venosas ou inaladas ou cheiradas, porque até o próprio compartilhamento do canudo em que se cheira, ele pode transmitir a hepatite C. Em relação à hepatite B, como é uma doença sexualmente transmissível, especialmente as pessoas que têm um comportamento sexual de risco, elas devem também se atentar mais para a utilização de preservativos, porque a multiplicidade de parceiros favorece a contaminação. E a hepatite A é uma questão mesmo de saneamento, né? Higiene e saneamento básico. Mas, curiosamente, no Brasil, as hepatites virais, elas são doenças de notificação compulsória a partir de 2003. Então, existe anualmente um trabalho de quantificação, né, desses registros que houve no ano anterior. No ano de 2023, por exemplo, se fechou o período 21-22. Então, nós tivemos aí, no Brasil, um predomínio, na verdade, das notificações de hepatite C no período de 21 e 22, em relação a e B. Foram cerca de 750 mil novos casos entre 21 e 22, e desses, 39% corresponderam à hepatite C. Então, apesar da A e da B serem também bem prevalentes, os cuidados ainda devem se voltar mais à hepatite C. Olha aí, então informações importantes, gente. A qualquer momento é importante estar com essas informações em dia. Principalmente, nós falamos também o risco de contaminação pelo uso, né, de objetos que podem ser compartilhados. E veio uma pergunta nessa linha do ouvinte Marcos, ele disse o seguinte: algum tempo atrás as vacinas aconteciam através de uma pistola, né? Todo mundo era vacinado com esse mesmo, digamos assim, objeto. E ele pergunta quem foi dessa época e se vacinou assim também teria que estar atento. Pode ter sido contaminado através desse sistema? É por isso que nós orientamos a todos que tenham mais de 40 anos que façam a sorologia. Eu lembro, por exemplo, de ter tomado injeção em seringa de vidro. Então, aquela seringa ela era simplesmente fervida na água, a seringa, a agulha, tudo, e depois outra pessoa utilizava aquele mesmo material. Então, assim, aquela forma de esterilização não é uma forma segura para a eliminação da hepatite C. Né? Hoje, a orientação para a esterilização de todo instrumental é através de autoclave. E, infelizmente, ainda nem todos os estabelecimentos dispõem desse equipamento. Então, a gente tem que ficar muito atento, mas aí, respondendo a pergunta dele, que é uma coisa bem genérica, é que todos os pacientes acima de 40 anos devem fazer, porque tomaram vacina na pistola, porque tomaram injeção em seringa de vidro, porque se tatuaram com agulha compartilhada,
Então, isso aí envolve, de maneira geral, todos aqueles acima de 40 anos. Pois é, então tá aí dado um recado, né, para que as pessoas possam ficar alerta e fazer esse teste. Tem gente, como você falou, às vezes passam toda uma vida, um tempo até com sintomas, mas não vão fazer a investigação. Então tem sintomas mais comuns que são comuns para os tipos diferentes de hepatite e tem aqueles sintomas, sinais de alerta que são mais específicos, doutora Alana? Essa pergunta é muito interessante, Patrícia, porque assim, a hepatite que se apresenta na maioria das vezes com sintoma é a hepatite A. Então, quando nós normalmente identificamos um paciente com olho amarelo, com urina escura, com dor abdominal, com náusea, com vômito, e isso é uma hepatite, normalmente é a hepatite A. Porque as hepatites B e C, na grande maioria das vezes, elas são assintomáticas. Nós nos contaminamos com o vírus e não apresentamos sintoma. Então, isso faz com que a atenção não seja dada, porque, assim, às vezes você tem um quadro inespecífico de uma virose e, eventualmente, pode ter sido uma contaminação com uma hepatite. E como as hepatites B e C, diferente, inclusive, da A também, a hepatite A ela tem um curso benigno, como uma virose qualquer. Então, ela dura 7, 10, no máximo 14 dias e a gente elimina o vírus. Mas as hepatites B e C, não. Nós podemos nos tornar portadores crônicos das hepatites B e C. E é justamente o risco, porque a partir do momento que nós nos tornamos portadores crônicos, existe a possibilidade aí da evolução para cirrose, da complicação com câncer de fígado. Hoje, as hepatites B e C, elas correspondem a mais de 60% dos casos de câncer de fígado e são a principal causa de transplante hepático. Então, é muito importante. Essa pergunta foi boa porque não vamos esperar sintomas. Os sintomas acontecem basicamente relacionados à hepatite A. As hepatites B e C, não. Nós precisamos, de fato, investigá-las melhor. Então, olha aí, gente, uma doença que pode ser silenciosa e pode ter consequências, né, sérias para a sua saúde, com grande impacto, e a gente precisa realmente estar atento. Então, nesses minutos finais, já falando também a forma de diagnóstico, hoje como é que é feito o diagnóstico das hepatites, falamos aí dos testes que é necessário fazer, né? Esse mês de alerta chama atenção para que as pessoas vá até uma unidade de saúde, procure fazer essa investigação. A melhor forma também de acompanhamento da doença é o diagnóstico, né, doutor Alan? E muitas vezes o diagnóstico tardio vai ter esse impacto também no tratamento. A continuidade também do tratamento é importante, então fala um pouco sobre isso. Perfeitamente. Quanto mais cedo nós identificarmos a doença, melhor. Inclusive porque existem tratamentos para as hepatites B e C. Os tratamentos são disponibilizados pelo SUS, então são tratamentos gratuitos e que conferem para a hepatite B um controle, porque não tem cura, mas tem um controle muito bom da doença. O vírus se torna indetectável, e para a hepatite C, conferem cura em quase 100% dos casos. Então, assim, obviamente que se nós identificarmos precocemente a doença, sem que elas tenham determinado no fígado nenhum agravo, nós tratamos os vírus e o fígado continua sendo um fígado normal. Agora, se nós identificamos a doença numa fase tardia, em que já existe um comprometimento do fígado ou até cirrose, embora nós consigamos tratar o vírus, a doença hepática já não tem mais tratamento. O indivíduo continua sendo cirrótico. Ele não tem mais o vírus, mas ele continua sendo cirrótico. Então, é extremamente importante a detecção e o tratamento precoces dessas doenças virais. Julho Amarelo, o mês termina, o alerta continua. Deixa aí, então, seu alerta final, né? Suas considerações, o que é importante ficar, o que o Julho Amarelo do ano de 2024 trouxe como alerta, né? E que chamada de atenção também a gente deixa hoje para que as pessoas sigam prestando atenção e se cuidando de forma preventiva, sobretudo. Perfeito, Patrícia. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, porque eu acho que realmente o Julho Amarelo, ele marca esse alerta. E é interessante, fazendo um balanço aí do mês, nós tivemos diversas oportunidades de colocar isso para a população. Eu acho que o balanço é bem positivo, eu acho que foi muito proveitoso o mês. E eu acho que o que é que fica? Fica a ideia de que não é só julho, é o ano todo, é o tempo todo. E fica a ideia de que quanto mais nós nos cuidarmos e procurarmos o diagnóstico precoce, nós conseguimos a cura, o tratamento e a cura das doenças. Então, isso não é só para as hepatites, isso é para as doenças de maneira geral. A gente tem hoje prevenção para muita doença. E o tratamento precoce é a chave do negócio. Então, se você tem mais de 40 anos, procure seu médico, solicite que faça uma sorologia para hepatite C.
Se você está mais exposto do ponto de vista sexual, independente disso, sempre use preservativo, porque além da hepatite B, existe uma série de outras doenças também sexualmente transmissíveis. E é como você disse, Julho Amarelo não é julho, é o ano todo. Obrigada mais uma vez. Então, Alan Rego que trouxe essas informações aqui para o programa Em Sintonia. E você aí, claro, gente, informação também é poder. No momento que você sabe mais, você se informa, você se orienta, você cuida de sua saúde de forma mais assertiva.